Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Aos pouquinhos aí, esperar o pessoal chegar para mais uma live, mais um momento da gente poder conversar e tirar algumas dúvidas. A gente tem feito uma sequência de lives para conversar um pouquinho e principalmente para trazer informação de qualidade. A gente acredita muito na informação, a gente acredita muito no poder que o conhecimento, ele bem dito, ele bem explicado, por pessoas que entendem, ele tem um poder de fazer bem às pessoas, tá? Hoje o tema que a gente vai trazer para a live é o seguinte: é possível ter prótese fixa sem precisar de implantes dentários? Essa é a pergunta que a gente vai responder nessa live, tá? Tiveram várias pessoas interessadas, muita gente comentou: ah, quero saber também se é possível, quero saber qual seria a alternativa. E a gente percebe que esse interesse de saber esse assunto envolve um pouco de, vamos lá, de medo, né? Tem muita gente ainda tem medo do implante dentário, muita gente ainda tem medo do procedimento e muitas vezes por causa de um trauma do passado, porque a forma como o tratamento odontológico foi feito no passado gerou muito trauma, isso deixa a pessoa com muito medo, e também por medo do custo do tratamento, né? Então, muita gente pensa em alternativas que sejam financeiramente mais viáveis, mais baratas do que o tratamento com implante dentário. Então, por isso que é um tema que desperta interesse. Mas iremos se aprofundar nisso. Eu vou convidar agora o Dr. Alan Amaral, que é o nosso implantodontista, cara fantástico, de um conhecimento extraordinário, que tem essa facilidade de explicar, de comunicar, por isso que é tão valioso para a gente trazer ele aqui para falar com vocês, tá? Então vou buscar aqui a conexão com o Dr. Alan para a gente começar a falar sobre esse tema. Tá bom? Deixa eu achar aqui, Dr. Alan. Aqui. Espera aí. Oi. Opa, Dr. Alan, tá me ouvindo? já tá cortando, viu? Vai, fala de novo pra gente ver. Tô percebendo. Pelo menos a sua parte aqui tá travando um pouquinho, né? Vamos dar um tempinho aí, vamos conversar com o pessoal para ver se a internet ajuda a gente, né? O próprio, eu não sei se é a internet ou se é a plataforma, né? Eu acho que é o Instagram que tá dando essa dificuldadezinha. Curto. Quando você falou daquela hora, você me falou em cortar o microfone, não foi assim? Só que eu não estou sabendo onde é que desliga o microfone. Consegue me ouvir? Tô lhe ouvindo. Ah, tá, beleza. Ouvindo. Tá cortando um pouco, mas não estou achando aqui o. Agora a imagem tá ruim, viu, Alan? A imagem tá ruim, né? Deixa eu ver uma coisa. Eu vou escrever aqui o tema da live para o pessoal que entrar depois saber do que é que a gente está falando. Quero aproveitar, né, a oportunidade para dizer a vocês que façam as perguntas que vocês quiserem fazer. Isso é sempre um momento que a gente gosta de... Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, aproveitem para deixar dúvidas, perguntar, aproveitem a oportunidade, aproveitem o horário do Dr. Alan aqui, para poder vocês tirarem o máximo, extrair o máximo deles que vocês puderem de dúvida, de assunto, tá?
Ele está aqui à disposição. Vou chamar ele de novo, porque ele saiu para a gente ver se volta um pouquinho melhor o sinal. Coisa de internet, não tem jeito, né? E aí, melhorou? Tô te vendo. Eu acho que melhorou. Beleza, agora eu estou só sem conseguir ver o retorno aqui, porque o pessoal, os comentários e tal. Mas vamos lá, vamos que vamos. Pessoal, boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui novamente, tá? Sempre conversando com o Dr. Marcos e conversando com vocês especialmente, esclarecendo dúvidas sobre a implantodontia, que eu acho que é uma coisa que oferece tanta vantagem para o paciente que as pessoas ainda não têm nem noção do quanto que a gente pode fazer por ela. E quando a gente faz esse tipo de conteúdo, de live, ou qualquer outro conteúdo na internet, a gente consegue acessar, levar essa informação para mais pessoas e aí ela acaba descobrindo, às vezes, que aquele tratamento serve para ela, que aquele tratamento pode melhorar a vida dela. Né? E aí a gente consegue levar os benefícios da implantodontia para mais e mais pessoas e eu acredito muito nisso. E acredito que a melhor ferramenta que a gente tem hoje para levar isso para o máximo de pessoas é aqui na Oral Sim com as viabilizações que vocês oferecem. Então é muito bom sempre estar aqui. Beleza? Queria parabenizar também o Dr. Marcos. Hoje é dia do médico, né? Parabéns, viu? Se tiver algum médico também nos assistindo, então parabéns a todos vocês, profissão maravilhosa, é essencial. Obrigado, Tolan, obrigado, verdade. Semana que vem são vocês, né? Exatamente uma semana depois, a diferença entre o dia do médico e o dia do dentista. Então, dia 25, vamos estar aí comemorando o dia do dentista. É interessante esse negócio do dentista e do dia do médico, é que a odontologia, apesar de ser muito parecida com a medicina, mas tem origens um pouquinho diferentes, né? E acabaram convergindo para a área de saúde. Bem legal. Então, a profissão é essencial. Pô, medicina é top e parabéns a todos os médicos aí. Cada vez mais nós estamos precisando de você nessa pandemia, então foi essencial ao trabalho de tantos guerreiros aí da medicina que conseguiram salvar tantas vidas. Então, gente, pergunta da live de hoje. Pergunta da live de hoje. É possível ter dentes fixos sem utilizar implantes dentários? Bom, não vou nenhum arrudeio com vocês. É possível. A resposta para essa pergunta é essa. É possível, sim, nós termos dentes fixos sem utilizar os implantes dentários. Agora, vale a pena ter dentes fixos indo para um caminho que não seja dos implantes? Aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Uma primeira coisa que eu acho que é bom a gente esclarecer é o que é exatamente que a gente está definindo como dentes fixos. Né? Nós temos várias maneiras de reabilitar a perda de um dente. Você perde um dente, você vai repor esse dente, tem várias formas que a odontologia utiliza para repor esse dente. Desde prótese. Aí vamos lá. Prótese é o termo que a gente utiliza para designar os artefatos que a gente coloca na boca para substituir os dentes. Qualquer um desses a gente chama de prótese, tá? Então a gente pode ter próteses que são mucossuportadas, ou seja, são suportadas pela mucosa da boca. Você perdeu o dente e aí você vai colocar uma prótese ali em cima. Geralmente as próteses mucossuportadas são próteses totais, ou seja, perdeu todos os dentes. E a prótese vai apoiar sobre aquela mucosa, sobre aquela gengiva remanescente após a extração dos dentes. Tá? Então, essa é uma prótese mucossuportada. Toda prótese que é mucossuportada, ela é também uma prótese removível. Então, ela vai só se apoiar na mucosa e o paciente vai remover essa prótese diariamente, às vezes mais de uma vez ao dia. Às vezes não, de preferência mais de uma vez ao dia, para higienizar, para limpar e tal. Então, é uma prótese móvel, certo? E é utilizada geralmente em casos totais, ou seja, quando você perdeu todos os dentes. Aí a gente tem uma outra etapa, a outra possibilidade, quando o paciente não perdeu todos os dentes, ele perdeu apenas alguns dentes, tá? Perdeu muitos dentes, vamos dizer assim. E aí a gente tem um outro tipo de prótese, que é uma prótese que a gente classifica como dentomucosuportada. O que significa isso? É uma prótese que ela é suportada tanto por dentes quanto pela mucosa. Então, vem essa palavra meio grande, dentomucosuportada. Mucosa é a gengiva, tá? Então, aí se incluem
as próteses faciais removíveis. São aquelas próteses de grampo, prótese de grade. Muita gente fala rosto também. Tem vários nomes aí desse tipo de prótese, tá? Essas próteses de grampo, e você pode ter também, só uma observação, você pode também ter a prótese que seja suportada apenas, facial, suportada apenas por mucosa. Que é aquela prótese que não tem grampo, tá? Ela é só de resina, só para repor alguns dos dentes, não todos. Então você pode também ter isso, mas ela pode ser suportada apenas por mucosa. Aquela que tem grade, aquela de grampo, aquela é diferente. Aquela ela tem um suporte nos dentes também. Então o grampo vai lá, pega no dente, né, apoia no dente, e aí ele tanto vai ter uma capacidade de reter a prótese, ou seja, para ela não soltar, não cair, como vai ter a capacidade de distribuir a força da mastigação sobre os dentes também. Você tem força mastigatória tanto sobre a mucosa como também sobre os dentes. Então é uma prótese dento-muco suportada. Tanto gengiva quanto dente sustentam essa prótese. Esse tipo de prótese de grampo, embora tenha uma retenção, uma sensação de mastigação que já é melhor do que a prótese totalmente muco suportada, ainda é uma prótese removível. Então não é dente fixo. Embora ela tenha uma capacidade mastigatória, e dependendo do caso, é possível desenhar essa prótese de forma que ela fique quase que só apoiada em dente. Embora ela tenha isso, ela é uma prótese ainda removível. Então não é dente fixo. É preciso que o paciente diariamente remova a prótese, limpe essa prótese. Quando ela vai ficando mais velha, pode acontecer de fraturar algum grampo, de ir perdendo essa retenção, tá? Precisa trocar e tal. Boa noite, Lídia. Então, o que acontece? Essa prótese ainda é uma prótese removível. Não é dente fixo, tá? E aí a gente tem a outra opção. Vamos lá, paciente, a gente já falou do paciente que perdeu todos os dentes e vai usar uma prótese muco suportada. A gente vai falar do paciente que perdeu parcialmente os dentes e ele vai usar uma prótese que é dento-muco suportada. Então é suportada tanto por dentes como também por mucosa. E a outra opção é uma prótese suportada apenas por dentes. E aí é uma prótese fixa. Como é que funciona a prótese fixa? A prótese fixa, o dentista vai fazer preparos. Eu tenho aqui um modelinho, Marcos, eu adoro esse modelo, tá? Eu já usei em outras lives, mas eu acho que ele explica muito. Então eu tenho aqui esse macro modelo que mostra mais ou menos como é que seria uma prótese fixa. Então vamos imaginar que você perdeu esse dente aqui do meio, tá? Esse dente aqui. O que é que o dentista vai fazer para que você não use uma prótese que seja removível, para que essa prótese seja fixa? Ele vai fazer esse dente e esse dente e esse dente. Os três juntos, unidos, vão ficar fixos sobre as duas raízes que você tem. Então, ó, você tem raiz nesse dente, você tem raiz nesse dente, mas esse aqui você perdeu. Não tem nada, tá? Então ele faz três dentes coladinhos um no outro. Não dá para passar o fio dental aqui, tá? Então faz três dentes colados e ele cimenta esses três dentes. Cimentar pode ser entendido também como colar. Ele vai colar esses três dentes, tá? E aí ele repõe dessa forma de um jeito que fica fixo na sua boca. Não precisa remover, não precisa tirar para limpar. E aí a sensação é muito próxima da sensação de você ter tratamento. Então, quando você usa uma prótese fixa, mesmo que sobre dentes, você vai ter uma sensação muito próxima do que seria você ter os seus dentes de volta. Tá certo? Beleza. Então, é possível você fazer prótese fixa. Existe ainda a prótese fixa, que é quando você não perdeu o dente inteiro. Você ainda tem a raiz do dente inteirinha e a coroa, ou seja, a parte, aí vamos lá, o que é raiz e o que é coroa? A raiz é o que está lá dentro do osso, né? Você está na boca, dentro, onde fixa o seu dente é a raiz. E a coroa é o que está fora, acima da gengiva. É onde a gente tem a parte externa, branca, que dá a estética dos dentes, tá? Então, às vezes você teve uma cárie, ou teve algum problema, uma fratura, e você perde toda a coroa do dente, fica só aquela raizinha lá.
Então dá para fazer também, repor com uma, a gente chama de prótese também, uma prótese fixa, que é uma coroa artificial. Vai prender naquela raiz que está lá no osso. Tem uma raizinha lá que dá para aproveitar ainda, então vai lá só colocar a coroa em cima. Você como se fosse uma capinha reconstruindo o dente todo. Então são essas duas maneiras de a gente ter prótese fixa sobre dente. É essa em que você tem um dente faltando que não tem nem raiz, tá? Esse aqui ele não tem nem a raiz, certo? E aí você vai fazer 3 dentes, e aí os 3 dentes vêm coladinhos e encaixa, tá? Ou você pode de repente ter só perdido o dente e a raiz ficou. Então você pode repor só esse dente construindo uma coroa, essa capinha por dentro. Também é dente fixo, e aí sim, dente fixo, feito com a prótese dente fixo, né? Que você não vai precisar remover nem nada. Beleza. Então essa é a maneira que você vai ter, doutor, de ter dentes fixos sem utilizar implantes. Veja que até agora a gente não tocou no assunto de implante dentário, tá? Tudo isso sem implante, e era isso que é feito na odontologia há muitos anos. Durante muitos anos, essas foram as maneiras que nós tivemos de reabilitar os dentes dos nossos pacientes. Prótese total muco suportada, prótese dento-muco suportada removível, ou as próteses fixas. Alguns casos você tinha limitações e não tinha a opção da prótese fixa. Por exemplo, se você perdeu muitos dentes, você não consegue fazer mais a prótese fixa. Você teria que obrigatoriamente ir para a prótese removível. Eu vou dar uma paradinha aqui na explicação, só para ler aqui, ó, a pergunta da Lígia. Perdi os dentes agora na pandemia, o que foi uma via crucis, muito doloroso, não gostaria de fazer implante devido ao meu histórico. Ô Lígia, o histórico que você se refere é o histórico de odontológico? Não entendi bem qual é o histórico, porque você perdeu na pandemia, mas assim, já te adianto, tá? Histórico a gente consegue mudar, consegue trabalhar ele. Não é porque você perdeu o dente na pandemia que não pode fazer os implantes. Implante também não causa dor, tá certo? Isso é uma coisa muito importante também de se falar. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar a falar sobre o implante. Segura só um pouquinho, viu, Ligia? Que a gente vai chegar lá e eu vou explicar para você e a gente pode responder sobre essas questões de dor, que são dúvidas bem comuns. Tempo de tratamento, né, dos implantes. Então, a gente pode trabalhar, sim, com pessoas que tiveram um histórico odontológico prévio bem difícil. Na verdade, até posso dizer a você que os implantes servem até melhor essas pessoas. Sabe por quê? Vou lhe contar uma situação bastante comum que a gente encontra aqui no consultório. Eu tinha um paciente que ele tinha próteses fixas, tá? Era um paciente que ele não tinha condição nenhuma de usar prótese removível porque ele tinha ânsia de vômito. Então, toda vez que ele colocava qualquer coisa na boca, começava a vomitar, se sentia mal, não conseguia. Quando ocupava o céu da boca ali, ele não conseguia utilizar prótese. Então, o que é que ele fez? Tinha que ser prótese fixa. É um tratamento mais custoso, mas ele teve que fazer. Não tinha acesso aos implantes na hora. Então, imagina, esse paciente tinha perdido apenas 2 dentes, certo? Os 2 dentes da frente. Não tinha como colocar a prótese removível de jeito nenhum. Ele foi lá e vou fazer uma prótese fixa porque eu não consigo usar uma prótese removível. Então, qual era a alternativa que existia? Era exatamente essa, fazer 4 dentes, sendo que 2 sem raiz. Tipo isso aqui, que é o que a gente chama de prótese fixa. Tá? Essa aqui é a prótese ponte fixa, ponte fixa. Por que uma ponte? Porque tem um dente que não tem raiz, ó. Não tem raiz. E aí o que é que faz? Para poder você fazer uma ponte fixa, aí é que é o custo que eu chamo de custo biológico. Você vai ter que desgastar os dentes vizinhos ao espaço edêntulo. Como está aqui, deixa eu ver no meu modelo aqui. Pronto. Estão vendo que esses dentes estão bem... Eles eram assim, ó. Eles eram assim. Antes. Aí não tem restauração, não tem nada. Aí o dentista, para poder fazer uma prótese fixa, ele precisa fabricar um encaixe para essas raízes, para vir essa peça de 3 dentes encaixar. Ele precisa desgastar os dentes para fazer um finozinho e encaixar isso aí. Então, o que aconteceu com o meu paciente? Ele tinha perdido apenas os 2 dentes da frente, 2 centrais. Como ele não podia usar prótese removível, vamos fazer uma prótese fixa
ele teve que desgastar os dois vizinhos aos centrais. Então, por conta desses dois dentes, ele precisou desgastar outros dois dentes saudáveis. Então, desgastou os outros dois dentes vizinhos, que eram dentes saudáveis, para construir uma peça de 4 dentes que encaixasse nesses dois vizinhos. Beleza. Então, isso aí, porque antigamente você não tinha acesso, como a gente tem hoje, aos implantes. Beleza, é uma boa. Ele teve um curso biológico, ele teve que fazer o desgaste desses dois dentes vizinhos, mas em compensação ele obteve os dentes fixos que ele tanto queria. Beleza, beleza, foi uma solução, ficou estético, beleza, não tem nenhum problema nisso. Sendo que tem um detalhe. Primeiro, o local onde estavam os dois dentes que ele perdeu, a gengiva, ela vai aos pouquinhos, ela vai murchando. Ela vai diminuindo de tamanho. A tendência, quando você remove os dentes, é que aquele osso onde estavam os dentes, ele seja reabsorvido e a gengiva vai ficando cada vez mais fina e ficando um pouquinho mais baixa também. Beleza. Então, já esteticamente, aquele dente já começa a destacar, porque a gengiva não está acompanhando aquele dente. Então, quando a gengiva começa a murchar um pouco mais, o dente fica cada vez mais destacado, esteticamente começa a ficar problemática a situação. Tá? Outro detalhe, essas pontes fixas, elas são feitas de porcelana externamente e uma estrutura metálica internamente. Então, sempre tem um metalzinho, todo mundo conhece alguém que já teve uma coroa lá e ficou meio pretinho perto da gengiva, ficou meio escurecido. Então, quando a gengiva dá aquela murchada, aí vai começar a aparecer estético, quando ele sorri, começa a mostrar que é uma coroa. Tá? E aquilo começou a incomodar meu paciente. Incomodou, mas ainda assim ele incomodou, mas não, vai deixando para lá, não tem problema nenhum, não tem nada. Até que, o que aconteceu? O encaixe aqui, ó, que foi fabricado manualmente, o encaixe entre a coroa, esse encaixezinho aqui, ó, entre a coroa e a raiz, ele é feito todo de forma artesanal. Tudo artesanal. Fica normalmente a gengivazinha cobrindo aqui na frente para esconder, mas essa gengiva, no caso do meu paciente que eu estou contando aqui, ó, ela já retraiu um pouquinho e acabou expondo essa divisão. No que expôs, o cimento que estava aqui, ele começa a ceder. Aquela cola que estava aqui começa a dissolver um pouco na saliva, na escovação, quando ele passa a escova, e vai desgastando, vai desgastando. Daqui a pouco, ele voltou com a peça dos 4 dentes na mão. Porque o cimento soltou. E aí, o que aconteceu? Ficou com os 4 sem os dentes, né? Pensa numa agonia. Sem os dentes da frente e os 4 dentes, certo? Soltou a peça e agora vamos começar a trabalhar. Só que, muitos anos, que já tinha esse desgaste, há muitos anos atrás, esses dentes da frente, do lado dos centrais, né? Os dentes laterais aqui, já estavam desgastados, e aí quando a gente começa a desgastar de novo para refazer a peça, ele começou a ter dor quando tocava. Toda vez que tocava no dente, sentia dor. Então, por esse dente não estava doendo. Mas o que acontece? O fato de ele estar ali, ter sido agredido, é um corte de tecido biológico. Cortou aquele dente ali, ficou anos e anos com um cimento ali, aí depois esse cimento infiltrou, solta, cola provisório, bota para lá, bota para cá, desgaste de novo. Resultado, o dente estava dolorido, nós tivemos que fazer o canal dos 2 dentes vizinhos, porque ele não tinha tratamento de canal. Aí veja só, ele tinha dentes saudáveis. Olha só, no primeiro momento ele perdeu os 2 dentes centrais, tinha dentes saudáveis, desgastou para encaixar a prótese. Anos depois essa prótese solta e a gente se dá conta que esses dentes estão, na verdade, necrosados. A gente chama necrosado, esse termo quer dizer que o dente está morto. Não tem mais vitalidade naquele dente. E aí você tem risco de ter infecção bacteriana, quando você tem um tecido morto ali dentro do dente. O que é que a gente faz? Tratamento de canal, que é tratar o dente por dentro. Então, o dente que era um dente saudável, hoje é um dente que é só um pitoquinho e que vai precisar de um tratamento de canal. Como é o tratamento de canal? Limpa o dente por dentro, abre ele e limpa ele todinho por dentro e coloca um material obturador ali. O que significa abrir o dente? Mais desgaste.
Então ele já tinha um dente saudável lá atrás. Precisou fazer o canal, desgastou, agora precisou desgastar para fazer a prótese soltou, aí ele vem, já, por que soltou? Porque a gengiva retrai, o uso mesmo da prótese, já não estava tão estética, precisa refazer. Quando não solta, precisa refazer porque fica escuro. Enfim, então em algum momento vai precisar refazer. O que é que vai acontecer? Quando corta aquela coroa, remove aquela peça, os dentes de baixo que não tinham canal, provavelmente estarão necrosados, e aí a gente vai ter que fazer o canal. Fazer o canal significa o quê? Mais desgaste. Dessa vez a parte interna do dente. Então o dentista que vai fazer o canal, ele vai abrir o dente, que já é um pitoquinho só, abre, limpa ele todinho e fecha. Aí, o que acontece? Quando ele abre todinho e fecha, aquele pitoquinho dente que já estava super desgastado, não consegue suportar mais uma restauração ali em cima. Porque como ele desgastou muito, mesmo que você faça um novo encaixe, ele vai ficar soltando, que já está menor, está mais desgastado, mais fragilizado. Aí o que a gente tem que fazer? Esse paciente precisou colocar 2 pinos dentro das raízes. O que são os pinos? O pino é o seguinte, tratou o canal, está lá dentro da raiz todo limpinho, mas aí o remanescente de dente que sobrou acima da gengiva, ele é muito pequeno. Não consegue reter uma peça ali. Não consegue encaixar, ela vai ficar soltando. Aí a gente coloca um pino dentro da raiz, que é diferente do implante, tá? O implante é um parafuso dentro do osso. O pino é uma estrutura que vai dentro da raiz que você tem. Qual a diferença do pino para o implante? Embora a gente às vezes até use essa palavra pino para se referir ao implante, né? Para a gente deixar bem claro. A principal diferença entre você colocar um implante e você ter um pino, que muita gente tem aí, é o seguinte: o pino é dentro de uma raiz que você tem. O implante ele é uma raiz artificial. Você não tem a raiz para colocar outra raiz lá. O pino não, o pino você ainda tem a raiz. Aí que é o caso desse meu paciente, ele precisou colocar 2 pinos em cada dente para refazer essa peça de 4 elementos. Então, veja, ele tinha dente saudável, agora ele tem 2 dentes, com canal e com pino. E pino significa mais desgaste, significa risco agora. Ele imagina, você tem uma raiz e coloca um pino ali dentro, qualquer força lateral que você fizer pode provocar uma trinca dessas paredes da raiz. Então ele está com aquele pino ali, mas se ele der uma mordida muito forte, mesmo, colocou o pino, fez a peça de 4 dentes de novo. Tá, colocou, tá tudo certo. Aí ele vai comer alguma coisa e faz esse movimento. Ó. Quando ele faz esse movimento, o pino lá dentro pode fazer assim na raiz e quebrar essa raiz. Olha que terrível. Ele tinha perdido só 2 dentes. E agora, como deu errado, não estou dizendo com isso que sempre vai acontecer isso, viu, gente? Pelo amor de Deus, hein? Estou falando que existe essa possibilidade. Mas não, para ser bem sincero, eu acho que todo mundo que trabalha aqui na Oralcim é um dos principais, é o que a gente vê quase todo dia. Né? É essa história. Mas no caso desse paciente, ele não chegou a esse ponto, porque quando ele chegou nos pinos, ele veio para cá, a gente já conversou e a gente fez implante, né, nos dentes da frente. E conseguimos repor. Vou explicar por que ele optou pelo implante. Então, se você faz um movimento de cisalhamento lateral, né, aí a gente pode fraturar essa raiz, e aí o dente que estava saudável pode perder. Então, quebrou a raiz, não tem mais jeito. Entendeu? Aí teria que fazer uma peça ainda maior, envolvendo mais um dente saudável. E o processo pode recomeçar, se der errado. Certo? Não estou dizendo que isso pode ser nenhum aqui. Todos os casos vão ser assim. Pode ser que você faça e só precisa trocar por estética mesmo, no momento, tal, mas exige esse. Então, há um custo biológico. Certo? Há um custo biológico em fazer a ponte fixa, em fazer os dentes fixos sem implante. Tá? Esse é o custo biológico. Você vai desgastar dentes saudáveis para poder fazer isso. E esses encaixes são encaixes artesanais, são feitos manualmente, né? Precisos, são muito precisos. Temos soldagem, protege, profissionais que vão trabalhar em cima disso, fazer isso perfeito. Mas não deixa de ser um encaixe que é manual, construído de forma artesanal. Então, há risco de infiltração, de evolução para esse tipo de quadro.
A gente tem a perda do dente, a perda da peça e precisa fazer canal, precisa fazer e tudo mais. Beleza? Então, esse é o custo. Tem como ter dente fixo? Tem. Mas você tem esse custo biológico de perder os dentes vizinhos, de desgastar os dentes vizinhos para fazer isso. Ah, doutor, mas eu já tenho meus dentes que são coroas, foi uns meses, já desgastei meu dente, então para mim eu fazer a ponte fixa, não é? Pode ser, mas tem outro problema. Lembra que eu falei que também a gente tem a perda da gengiva, quando você não coloca implante, só tira o dente, ele vai diminuir esse gengiva, vai murchar, e aí você vai tender a ter uma prótese um pouco menos estética. Tem como tornar isso? Tem. Pode fazer enxerto gengival, você pode fazer maneira de contornar esse problema. Mas já que vai fazer, por que não fazer o implante? Né? Essa é uma dos questionamentos que a gente tem. Certo? Então, no nosso caso, o paciente, quando ele chegou nesse ponto de fazer os pinos, a gente fez o seguinte: vamos fazer só coroas unitárias sobre esses dois dentes laterais e vamos fazer implante aqui na frente. Por quê? Uma coroa unitária, ela tem muito menor risco de dar errado. Afinal de contas, esse encaixe de dente só é muito fácil de ser construído e de dar certo do que você fazer dois dentes. Se você fizesse dois encaixes, uma coisa interessante, Tomás, olha só. Se por acaso a inclinação dessas paredes aqui, ó, tiver uma para lá, outra para cá, uma para lá, outra para cá, assim, ó, não encaixa. Não encaixa. E aí a gente está falando de coisas até microscópicas, né? Às vezes dá a impressão que encaixa muito bem. Então aí eu não dá isso, tá? Já quando você faz só um, é bem mais tranquilo, não tem esse risco. Só fez um dente, ele vai encaixar direitinho. Então, o índice de complicação passa a ser menor. E ainda tem outro problema, que você se livra quando você faz com implantes. No caso disso aqui, ó, se deu problema numa ponte fixa, em alguma dessas coroas, você vai ter que refazer uma, duas, três coroas. Beleza? Tirou tudo, você vai refazer as três. Se você tem uma coroa, outra coroa e um implante, e elas são independentes, caso essa coroa dê problema, você só refaz uma coroa. Não faz as três. Então, a longo prazo, também é vantajoso, porque você vai ter uma manutenção que é mais simples nos casos de implante do que nos casos da ponte fixa ou da prótese fixa. Tá? Então, eu falei para vocês do custo biológico, né, que é o desgaste dos dentes. Mas tem um outro custo também que é bastante relevante. Um custo bastante relevante, que é o custo financeiro. Vejam que essa conta que eu falei agora envolve o custo financeiro. Numa ponte fixa, no caso de ponte fixa, você vai repor um dente, mas você vai fazer uma, duas, três coroas. Ok? Então você vai pagar uma, duas, três coroas. Quando você vai fazer um implante, você pode deixar esses dois dentes, se eles estiverem saudáveis, deixa eles quietinhos, não vai ter um custo biológico, tá? E não vai ter o custo financeiro de três coroas. Você vai ter o custo financeiro de apenas uma coroa, que é a coroa sobre implante. Então, você vai pagar mais o quê? O implante que você não ia pagar antes. Mas, em compensação, você só vai fazer uma só coroa, em vez de fazer três coroas. Então, financeiramente, acaba que fica quase que elas por elas, ou até mais barato fazer o implante, dependendo do caso. Se tiver que fazer canal, se tiver que fazer o canal dos dois dentes, pino dos dois dentes, ponto fixa sobre os três dentes, então, canal dos dois vizinhos, como foi o caso do paciente, pino nos dois vizinhos e mais 4 coroas, pode ficar até mais barato do que 2 implantes e uma coroa, financeiramente falando. 2 implantes e 2 coroas, só, financeiramente falando. Tá? Então, você tem uma vantagem aí biológica de preservação dos tecidos dentários saudáveis, e você tem uma vantagem financeira de você ter que fazer só uma coroa em vez de fazer 3, fazer uma fixa. Tá? Então, voltando à nossa pergunta, à nossa live, é possível ter dentes fixos sem implantes dentários? Para quem tem casos
parciais, para casos parciais, ou seja, perdeu um dente, perdeu 2 dentes e tal, é possível? É, porque você pode tirar os dentes vizinhos e fazer a tal ponto fixa para aprender. Agora, eu devolvo a pergunta. É realmente vantajoso você pagar biologicamente para não fazer um implante? O paciente falou aí, falou que tinha medo. Ah, não vou fazer o implante porque eu tenho medo de fazer o implante. Então, você não vai fazer o implante, mas você vai fazer o desgaste dos dentes vizinhos, se quiser ter dentes fixos. O desgaste dos dentes vizinhos, talvez, se necessário, fazer um canal nos dentes vizinhos, talvez colocar um pino nos dentes vizinhos. Então, o número de procedimentos é até maior, dependendo do caso. Tá? Procedimentos dentários. E o procedimento de implante, ele é feito sob anestesia local. Né? O paciente, a gente até costuma usar aqui sedação. A gente tem uma opção maravilhosa que o paciente quer fazer com uma sedação endovenosa, né? Esse parceria com os anestesistas. Tem uma equipe de anestesistas que trabalha com a gente. Então, para quem tem medo, você vai dormir, vai tomar um remedinho lá, ó, relaxar, vai se acordar perguntando se já acabou. Então, assim, acaba que você não paga biologicamente com o desgaste de dentes saudáveis, você economiza financeiramente. Talvez no curto prazo, nem sempre, mas talvez no curto prazo, e aí no longo prazo de certeza, porque se tiver continuando pensando em alguma coisa, só pensando em uma coroa e não em 3, como eu falei. Então, você vai ter uma diminuição de custo financeiro também no tratamento. E aí, a pergunta é, vale a pena não fazer? Por que não? Né? A questão, você pode, mas por que não? Por que não fazer os implantes? Eu fico muito perguntando isso quando o paciente fala. Não faz muito sentido hoje em dia. Não faz muito sentido. Onde é que eu indicaria? O paciente que ele, de hipótese nenhuma, faz cirurgia por questão médica. Por exemplo, o paciente que passou por uma radioterapia muito intensa nos ossos da face, aí fica meio complicado de fazer procedimentos invasivos, mas isso com uma restrição médica. Então, quando não, eu acredito que hoje em dia a odontologia oferece soluções que são viáveis financeiramente, são viáveis biologicamente, que conseguem fazer com que a gente tenha dentes fixos com os implantes, e não com outros tratamentos. Se você quer ter dentes fixos, a melhor saída, com certeza, vai ser utilizar a lançamento dos implantes dentários. Falei muito, não foi, doutor? Agora vou deixar você falar um pouquinho. Não, excelente. Eu estava bem atento, porque para mim foi um grande aprendizado também. Embora eu já esteja convivendo com vocês há muito tempo, muita coisa eu ainda não sei. E você falando, eu me lembrei, contando um pouquinho a história, do meu pai. O meu pai, ele usava uma ponte fixa por mais de 50 anos. E eu não sabia que meu pai usava uma prótese, porque não era perceptível, né? E eu só descobri quando ele começou a me dizer, ele foi se abrindo. Lógico, eu dentro da empresa aqui, ele sabe que, né? E aí ele começou a me contar que ele não estava mais conseguindo mastigar. Ele tinha perdido completamente a capacidade de mastigar, então ele estava muito ruim para ele. E aí, quando ele veio para a clínica, fez o raio-x, que eu comecei a conversar com vocês, ficou claro assim, ele tinha, eu acho que umas 3 pontes fixas dentro da boca. Né? Então, ele comprometeu vários dentes para poder fazer essas pontes. Só que assim, há 50 anos atrás, fazia sentido. Há 50 anos atrás fazia sentido. O implante não era tão disponível, ou era muito caro, poucas pessoas dominavam a técnica, então era o que existia na época. Só que hoje, para mim, não faz mais sentido nenhum, porque certamente ele fez um tratamento mais caro, mais agressivo. Eu não consigo, como leigo, tá? Me colocando na posição do leigo, eu não consigo aceitar
entender que uma pessoa extrai 2 dentes bons para poder colocar uma fantasia de um dente ali, né? Uma coroa apoiada e o custo disso se desgastar, maltratar, às vezes condenar no futuro 2 dentes que eram bons. Aí as pessoas falam, mas porque o implante é caro. Você provou para mim aí que quando você deixa de fazer um implante e uma coroa, você precisa fazer 3 coroas e desgastar 2 dentes bons para poder fazer a alternativa. Então, realmente, para mim não faz sentido. Eu sei que você, como dentista, não pode falar certas coisas abertamente, no sentido de, isso é melhor, isso é pior. Mas, assim, eu na posição de quem está ouvindo e vendo as explicações suas, não é melhor financeiramente, não é melhor biologicamente. A longo prazo, vai acontecer isso que você falou do paciente que fez uma ponte para resolver 2 dentes, perdeu 4, ou fez um tratamento muito maior para resolver depois. Então, é você buscar uma saída que não é definitiva, que você só empurrou o problema para frente. Né? Na época do meu pai, há 50 anos, 40, 50 anos atrás, ok. Mas nos dias de hoje, né? Então, assim, eu acho que tem muito mais desconhecimento, medo do desconhecido, do que qualquer outra razão. Né? Inclusive financeira. E assim, a Andressa, minha esposa, é a responsável técnica da clínica. Todo dia ela chega em casa e me conta as histórias que ela ouve. E o que não falta são pacientes aqui dentro da clínica que chegam com uma história longa disso que você falou. O cara faz 2 dentes, aí sacrifica os 2 do lado, aí depois de 10 anos estragou os 2, aí ele faz outra, aí sacrifica mais 2, aí depois, daqui a pouco ele perdeu todos os dentes da boca, né? E ele podia ter, de repente, lá atrás, feito um tratamento único e ele não ter mais problema nenhum. Então, financeiramente não faz sentido, não é o preço de um carro, como a Lígia colocou aqui, que houve de vários dentistas que o implante custa o preço de um carro. É engraçado isso, mas existia essa analogia. Tem um carro na minha boca e tal, né, mano? Eu via isso muito de pessoas mais antigas, né? Então, assim, não faz, para mim, só resumindo, não faz sentido financeiramente, não faz sentido do ponto de vista de preservar os dentes. E vendo hoje como o implante dentário é um procedimento simples, rápido, tranquilo e viável financeiramente, realmente eu, na minha avaliação, ponte fixa é uma exceção. Para esses casos aí que você fala, de pessoas que realmente não podem fazer nenhum procedimento, tem uma contraindicação médica muito grande, né, como a radioterapia, uma coisa que afeta o tecido, né, ósseo. Então, realmente, para mim, só existiria essa solução numa situação de exceção. É assim que eu estou vendo o resumo dessa live. Não sei se eu estou falando besteira aí. Com certeza. Eu achei engraçado, doutor, você falando isso, que a história do carro dentro da boca, é que realmente, às vezes eu acho até engraçado mesmo, porque eu já fiz tratamentos realmente que custavam o valor do carro. Já fiz. Porque no começo da implantodontia, tudo era muito mais caro. Então você realmente fazia tratamento. E hoje, quando eu faço às vezes os orçamentos aqui, eu fico até pensando, caramba, como está mais fácil, como está mais tranquilo de fazer. E como que a gente pode levar isso para cada vez mais pessoas. É claro, não é de graça, é claro, não é uma coisa... Requer um investimento, mas não é um carro, com certeza. E já foi sim. Já fiz orçamento bem alto para tratamento dentário, né? Mas tratamento com implantes. Mas, na época era tudo muito diferente, as coisas eram bem mais diferentes. E aqui tem várias opções de viabilizar. É uma coisa que eu mais acho legal aqui. Consegue trazer o que há de bom no tratamento com implantes para mais pessoas. Eu acho que é essa a missão, né? Essas pessoas merecem
uma segunda chance. São pessoas que merecem ter seus dentes novamente na boca. É claro, sempre há um processo que vai desde solicitação de exame, de avaliação, até a organização financeira também, a organização de agenda. Muita gente precisa se planejar para se ausentar do trabalho, às vezes, ou então adiar alguma viagem, alguma coisa, precisa. Mas essas pessoas merecem voltar a sorrir, a falar com segurança, mastigar com segurança. E a implantodontia oferece isso de uma forma que é a melhor até agora que a odontologia encontrou. Né? Eu não conheço uma, por mais que temos saídas, é claro, mas assim, o feedback que eu tenho dos meus pacientes com o tratamento com implantes, eu não tenho de nenhum outro tratamento. Não tenho. É um negócio que o paciente ele se veste diferente. Ele muda a foto do perfil lá do celular, muda a foto do Facebook. Ele vira outra pessoa, transforma realmente. Os filhos vêm agradecer. Os filhos vêm agradecer. Você cuidou muito, meu pai tá outra pessoa, porque minha mãe tá outra pessoa. Quantas vezes eu já recebi mensagem disso? Então, nenhum tratamento com prótese, nenhum tipo de reabilitação, assim, consegue devolver. E aí eu estou falando o seguinte, tratamento, quando eu falei prótese, agora já para não gerar confusão, eu estou falando prótese, até quando eu falo prótese hoje, é quase que tão associado na minha cabeça a prótese removível. Quando eu falei prótese agora, eu só pensei na prótese removível. Não penso tanto na prótese fixa, porque a prótese fixa, praticamente, a gente só pensa em prótese sobre implante atualmente, ou coroas unitárias. Não estou dizendo, em hipótese nenhuma, que se você tem um dentista que é de sua confiança, avaliou o seu caso e recomendou você uma ponte fixa, não estou dizendo que ele está errado, tá certo? Não estou dizendo que ele está fazendo coisa que vai contra a sua saúde, em hipótese nenhuma. O tratamento com prótese fixa é um tratamento consolidado na odontologia, que tem bastante sucesso e tem sua indicação. Confie no profissional que está lhe avaliando, tá? Eu estou falando da minha realidade. A minha realidade é que o que eu consigo fazer com o tratamento com implante oferece aos meus pacientes uma transformação na vida deles. Tá? E eu acredito que esse paciente merece essa transformação. Porque muitas vezes, tem muita gente, por exemplo, que passou a vida inteira gastando com a família, gastando com outra coisa, investindo em meio mundo de coisa e nunca teve tempo para olhar para si mesmo e dizer assim, eu não mereço estar assim, com uma prótese removível, sem conseguir comer, vou tirar foto, tem que ficar sério. Não consigo cantar, muitas vezes quer ler algum texto em público, quer ler uma homenagem, falar alguma coisa para alguém. Não tem coragem, porque tem medo da prótese soltar. Então, eu acho que as pessoas, eu me sinto até meio que, como dentista, é meu dever oferecer uma solução para essas pessoas. E essa solução eu encontro através do tratamento com implante. Porque eu quero que elas tenham uma outra experiência. A Lígia falou aí do histórico dela. Justamente a gente quer escrever uma nova história. A gente quer dar uma segurança e tranquilidade, tá certo? Então, dentes fixos, na minha opinião, você pode ter de outras formas, então, com prótese fixa, você pode desgastar seus dentes com prótese fixa. Mas eu, na minha experiência, na minha prática clínica, costumo ter resultados excelentes com o tratamento com implante. Então, você pode também. Aí vem outra abordagem interessante, que eu acho que vale a pena a gente falar também, sabe, Marcos? O tratamento com implantes, ele tem esse objetivo de devolver dentes fixos às pessoas. E aí você ter o mais próximo do que é o seu dente natural, tá? Não quer dizer com isso que todo mundo tem que ter dente fixo. Concorda comigo? Não tem aquele paciente que não quero ter dente fixo. Quero ter dente removível, eu me sinto bem removendo minha prótese, limpando e tal. Então, são caminhos diferentes. Aqui a gente se fala para quem está incomodado, para quem quer essa nova oportunidade de sorrir com segurança e com dente fixo. E aí, para essa pessoa, nós temos soluções. Excelente. Eu acho que esse aqui é um ponto. Justamente porque a gente acredita que essa pessoa merece mesmo essa segunda chance, merece ter esse sorriso novamente com segurança. Ô, Alano, muito bom você ter falado nisso. Toca num assunto muito interessante. Porque a gente recebe pessoas, às vezes, nos comentários, né, nas postagens, pessoas dizendo, não,
Eu não me incomodo em usar uma prótese removível, uma dentadura. Não me incomoda, não me sinto inseguro e tal. Na mesma hora eu falo, se você não se incomoda, não existe um problema para você. Se não existe um problema, não tem necessidade de solução. Porque a solução só existe para resolver um problema, né? Então, se você está satisfeito em usar uma dentadura, que bom, viva a vida, use o seu dinheiro para outra coisa que para você é mais importante, né? Agora, para cada uma pessoa que está feliz e satisfeita, a gente tem 100 pessoas que falam, eu sonho em voltar a ter os dentes fixos. Ela sonha com os dentes fixos? Não, ela sonha com os benefícios. Ela sonha em se sentir segura, ela sonha em voltar a ter confiança, ela sonha em voltar a mastigar bem, ela sonha em poder voltar a cantar, a tirar uma foto sem ficar pensando se a foto vai aparecer, o grampo na boca. Que é isso que a gente ouve, né, no nosso dia a dia aqui. Então, essas pessoas, e a gente bate nessa tecla, a Oral Sim existe para trazer uma solução para essas pessoas. A gente já sabe, a gente já entende que essas pessoas merecem, têm esse direito, merecem essa segunda oportunidade na vida, que muitas vezes perderam os dentes ainda na infância, quando não tinham opção de tratamento boa, perderam os dentes porque os pais não se preocupavam e pediam para tirar os dentes, ou os pais eram humildes, não tinham condição de dar um tratamento melhor. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas não têm culpa de ter chegado a essa situação, né? E a gente está o tempo todo mostrando a elas, existe uma segunda chance, você merece, você pode, é viável, e a gente está aqui para isso, para viabilizar a realização desse tratamento, que não é um sonho inatingível, é um sonho viável de se realizar. É isso, Dona? É um objetivo. Não um sonho, é um objetivo. Está aqui em Maceió. Só você vir, tem aqui o nosso acesso do Instagram, está à disposição. A solução está à disposição. Então não é uma coisa de outro mundo. Eu acho que também a gente... É claro, eu falo muito de transformação, eu falo muito do que o tratamento pode oferecer, e é verdade, é o que a gente vê, quem quiser ver os depoimentos da gente, não tem vários depoimentos aí dos nossos pacientes, né? Então, eu falo disso, que é uma transformação, que é uma coisa, mas isso é uma coisa que é viável para qualquer pessoa que acredite que merece essa segunda chance. Esse que é o principal, né? A pessoa precisa primeiro dizer assim, eu não quero mais ficar nessa situação. Eu não quero mais ter vergonha de sorrir, eu não quero ter um grampo, eu não quero tirar meus dentes para escovar. Eu quero escovar como uma pessoa normal, eu quero voltar como eu pessoa normal. Peraí, todo mundo que usa também para calma, não é? Pessoa normal, todo mundo normal. Agora, assim, escovar sem tirar a peça, sem... Entende? Então, tem gente que tem esse problema e que pode ter. A gente tem a solução para que você tenha dentes fixos novamente, tenha segurança, autoestima novamente, para mastigar, falar, para cantar, para tudo, né? E, na minha opinião, claro, você pode fazer, mas eu posso puxar também a sardinha para o meu lado, dizendo que os implantes, na minha opinião, são o tratamento que eu mais indico para os meus pacientes, tá? Embora tenha outras soluções. A Erivalda mandou uma mensagem agora que foi perfeito, viu, Erivalda? A gente tem muitas pessoas chegam com esse relato do constrangimento de você, na hora que precisa fazer um procedimento cirúrgico, o anestesista, a primeira coisa que ele pergunta é, você usa prótese? E essa hora, a pessoa tem que revelar o segredo. Essa hora, essa pessoa precisa tirar aquela prótese removível, e isso gera um constrangimento para muita gente. A gente teve recentemente uma paciente que terminou o tratamento e no depoimento dela ela falava disso, que a grande motivação dela era porque ela não queria mais passar pelo constrangimento de quando precisasse de um procedimento, uma cirurgia, ter que remover aquela peça e ficar banguela, ficar sem dente. Aquilo ali era extremamente dolorido para ela.
E essa paciente foi uma das que mudou, né, doutor Marcos? Tá outra pessoa, né? Outra pessoa. Outra coisa. Até a E anestesista você falou, lembrei do outro depoimento, você falou da questão de escovar, né? Um paciente recente da gente, a alegria dele era poder voltar a escovar os dentes dentro da boca. Porque para ele era sofrido tirar aquela peça, escovar e encaixar, machucava a gengiva, doía. Então, para ele, poder escovar o dente era uma realização da vida dele. Né? O cara com 70 anos já tinha construído família, enfim, tinha feito tudo o que ele tinha que fazer na vida, mas estava infeliz, estava triste, estava sofrido. Então, realmente... Gente, assim, a gente está do outro lado do balcão, né? A gente está vendo a transformação, a gente está vendo aquelas pessoas que, apesar do medo, vieram, aquelas pessoas que, apesar da questão financeira, conseguiram se organizar. E é por isso que a gente diz, né? Vale muito a pena. A gente fala isso porque a gente ouve das pessoas que fizeram. Né? Então, é uma segunda chance, é um restabelecimento de algo que foi perdido. E a doutora Andressa fala muito isso. Só sabe a falta que faz quem, infelizmente, já perdeu. É verdade. Né? Só quem perdeu sabe o quanto isso maltrata, né? Isso machuca as pessoas. Não ter dente ou ter algo que gera insegurança ou que as pessoas percebem. Então, assim, está claro para mim nessa live que as soluções que aparentemente são menos cirurgia do que o implante, na verdade, elas não são uma solução simples e elas muitas vezes trazem problemas muito mais sérios no futuro, condenam dentes que são saudáveis, então isso é um problema. E nem são soluções conservadoras, né? A gente tem que tirar e desmistificar essa ideia de que porque não tem a cirurgia, ela é mais conservadora, não necessariamente. Né? O nome da profissão, cirurgião dentista, é porque qualquer dentista, o cirurgião vem de quem corta tecido, certo? Cirurgião, aquele que corta tecido. Qualquer dentista, ele é um cirurgião dentista. Por quê? Porque ele vai cortar o tecido do dente. Dente é tecido. Então a gente tem que preservar o tecido dentário. A gente tem que cortar o mínimo possível. Então as soluções, às vezes, não são cirúrgicas, mas vai envolver um corte maior de tecido. Que tecido é isso? O esmalte dentário, a dentina. Então, muitas vezes, fazer implantes preserva dente. Isso parece paradoxal, parece uma coisa fora, mas é a realidade. Fazer implante, muitas vezes você está preservando os seus dentes remanescentes, quando você faz um tratamento com implante. Tá? Então, a prótese fixa, ela existe, ela é um tratamento de sucesso consagrado, mas não vejo, na minha opinião, na minha experiência, muito sentido. Embora é uma opção, pode ser discutido caso a caso, o paciente vem, avalia, conversa com a gente, e a gente pode sim pensar nessa solução para casos parciais. Sim, uma observação interessante para casos parciais. Tá? Se o paciente não tem nenhum dente, a única maneira dele ter dentes fixos é através do implante. Tá? Se não tem nenhum dente, ou se já perdeu praticamente todos os dentes, vamos supor, o paciente só tem 2 ou 3 dentes sobrando, né? Acabou perdendo os outros dentes. Às vezes até hoje mesmo tivemos uma paciente que ela tinha uma ponte fixa que ia de canino até segundo molar, tinha 2 coroas e usava uma removível do lado. Então, nesse mesmo processo, foi desgastando, perdeu. Então, ela tinha 3 dentes na boca ainda, tá? E mesmo assim, esses dentes com fratura de raiz, com problemas. Então, para esses casos, a única solução para dentes fixos ainda ainda são os implantes dentários, tá? Fazer os implantes. E a gente podia até fazer uma live, doutor Marcos, depois falando sobre uma modalidade de tratamento com implantes que os pacientes perguntam muito, que vai mais ou menos nessa mesma linha de pensamento. Ah, não queria fazer tudo, vamos fazer só uma partezinha, então eu não quero fazer implante, eu quero fazer um dente fixo sem implante. Então, uma ideia de que é mais conservador, de que é mais barato, de que, enfim, que é a tal overdente. A gente podia fazer até uma
uma live falando sobre overdenture. O que é overdenture? É quando você coloca, no lugar de fazer 4 implantes para os 12 dentes, coloca só 2 implantes e a prótese encaixando como se fosse um botãozinho ali nesses 2 implantes. A gente recebe frequentemente a pergunta, e a gente não costuma fazer a overdenture. Por quê? Porque ela acaba que não é de fixo também. Aqueles 2 implantes, eles vão apenas funcionar como retentores. Não, na hora da mastigação, quem suporta é a gengiva embaixo. Então, está submetido aos mesmos problemas. A mucosa vai murchar mais, a prótese vai desadaptar, começa a machucar, começa a perder dessa vez não dente, mas os 2 implantes que foram feitos para fugir do tratamento do protocolo, que é o tratamento padrão de instalação de próteses parafusadas totais sobre implante, que é a solução que a gente tem para dar dentes fixos aos pacientes que são desdentados, que não têm dente nenhum, beleza? Ou que têm dentes apenas, que já estão completamente comprometidos, estão com todos os dentes comprometidos, beleza? Então, assim, com certeza a implantodontia pode lhe oferecer solução se você é daqueles pacientes que se incomoda com isso. O caminho está aqui. E eu acho que a Oral Sim está pronta para superar qualquer dificuldade que você tenha. Nós temos todas as saídas. Tem medo, tem a sedação, né? Se tem problema de saúde, aqui a gente tem um centro cirúrgico com monitoramento cardíaco, com toda a estrutura de todo o suporte necessário para fazer uma cirurgia com tranquilidade. Então, assim, o que pode ser feito para fazer o tratamento com segurança, o tratamento cirúrgico com segurança, nós temos aqui. O que pode ser feito na questão financeira para viabilizar o tratamento, eu tenho certeza que aqui a Oral Sim tem inúmeras soluções. Então, o que falta é só você se olhar e ter certeza de que não quer mais e está insatisfeito com o seu sorriso. E vir aqui fazer a avaliação, dar o primeiro passo, né? Porque também a gente fala aqui, e como você disse, muitas vezes é por falta de conhecimento que as pessoas deixam de se beneficiar. E muita gente nem sequer quer tentar, quer vir aqui para saber quais soluções são essas e tal, como a gente pode entregar benefício para esse paciente. E aí, se você não vem, não dá para ajudar, né? Não dá para a gente pensar numa forma de solucionar o caso. Porque, apesar de tudo, o que a gente fala aqui é em termos genéricos, imaginando os casos, que a gente vê que a gente conta muita história dos nossos pacientes, mas cada caso, cada paciente é uma história diferente, é um caso específico, tem suas limitações, indicações de tratamento. Então, é importante que você olhe, venha para a avaliação para que a gente possa olhar o seu caso especificamente e discutir, é mais vantajoso uma prótese fixa? É mais vantajoso uma prótese removível? Uma prótese de grampo ou não é de grampo? Uma prótese total? Tudo isso pode ser avaliado e discutido no momento da consulta. Então, a gente fala aqui, orienta, mas assim, se você quer mesmo solucionar o seu problema, o caminho é agendar uma consulta conosco, onde a gente vai poder avaliar especificamente, exclusivamente, o teu caso e propor as várias possíveis soluções, discutindo com você o que é que você prefere. Como eu disse, tem paciente que prefere usar uma prótese removível e por causa disso ele não vai nem marcar consulta, quero saber. Não, pode vir e a gente tem solução de próteses removíveis que vão te devolver um sorriso legal também. Embora eu, claro, tenho todo o direito de dizer que os meus pacientes são muito mais satisfeitos com a prótese sobre implante, né? São os pacientes que me procuram, é o que a gente quer no dia a dia. É isso aí. Gente, eu acho que a gente já discutiu bastante, eu acho que foi bem produtivo. Essa live vai ficar gravada, tá? E vocês depois podem deixar perguntas ali no comentário, que aos pouquinhos o Dr. Alan vai respondendo. Já passou de 1 hora aí de live, então quero aproveitar para agradecer mais uma vez ao Dr. Alan pela disponibilidade, estar aqui conversando com a gente, e agradecer a todos que participaram, que deixaram comentários, dúvidas, e nos assistiram aí. Para a gente é um prazer, a gente faz isso por vocês, para vocês,
E espero que tenha ajudado a deixar vocês mais informados e mais confiantes sobre as opções que existem hoje e como que a gente trata, né? Enfim, todas essas situações que surgem aí, como o doutor Alan falou, cada caso é um caso, mas hoje tem solução interessante para quase todo tipo de situação, né? Raramente surge uma situação onde a gente não consegue resolver. Então, a Oralsim está à disposição de vocês para ajudar vocês a realizar o sonho de vocês, a melhorar a qualidade de vida de vocês. E é isso que é o propósito da gente, é o que faz a gente acordar todo dia e vir para a clínica para atender vocês. Tá bom, gente? Alan, se despeça aí para a gente encerrar lá. Agradecer também, é sempre um prazer estar aqui, viu? É sempre um prazer, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar e responder perguntas de todo mundo. Eu estou sempre acessível também, quem quiser acessar lá nas minhas redes sociais, pode ficar à vontade, falar comigo, eu também farei essas dúvidas diretamente com vocês, caso seja necessário. Embora, claro, consulta é consulta, é diferente, né? Consulta, eu espero que quem se sentiu, viu que o que a gente fez aqui, falou aqui, faz sentido, que dê uma chance a si mesmo, né? Que entenda que você merece sorrir novamente. E a gente tem toda uma estrutura feita especificamente para casos como o seu, para fazer você voltar a sorrir, porque você merece. Mas primeiro você precisa olhar para si e acreditar nisso. Tá bom? Então, estou à disposição. Obrigado à Oralsim também por me fazer exercer minha profissão e conseguir gerar toda essa transformação, graças a toda a estrutura que vocês me oferecem aí. E continuo sempre à disposição. Quando é que fica a próxima live? Vamos fazer quando? Vamos marcar logo. Vamos marcar. Em breve, vocês saberão. Valeu. Um abraço. Um abraço, gente. Boa noite a todos.